Oi, boa noite, pessoal. Tudo bom? Vão entrando aí para nossa live hoje aqui na ESA com a convidada Isis Fontenelle. Vão entrando aí, pessoal. A gente vai falar hoje sobre a gestão da cultura na advocacia, sobre as mudanças necessárias para essa nova era que nós estamos vivendo. E aí, como convidada, nós teremos aqui a Isis Fontenelle, que é presidente da Comissão de Inovação e Gestão da OAB de Goiás. Ela também é advogada e autora do livro Gestão da Cultura na Advocacia, é coordenadora nacional do MBA em Gestão Jurídica do IPOG e também é CEO do Performance Juris. Então a Isis está vindo aqui para participar dessa live com a gente, poder trazer aí todo o conhecimento dela que ela expressou, que ela colocou aí nesse livro de Gestão Cultura da Advocacia. Então a Isis já está entrando aqui, deixa só ela me mandar uma solicitação, eu já vi que ela entrou. Então vamos, pessoal, vai entrando. Enquanto vocês estão entrando aí para a nossa live de hoje, eu peço para que vocês coloquem o nome de vocês, da onde que vocês estão nos assistindo, da onde que vocês são, e vocês vão deixando aí suas dúvidas ao longo da live, vão deixando seus comentários. Peço para que vocês também coloquem bastante coraçãozinho, porque daí o algoritmo do Instagram vai notificar outros seguidores aqui da ESA do Rio de Janeiro e também os seguidores de vocês de que está tendo uma live aqui no canal da ESA, e aí você possibilita para que outros advogados venham participar aqui dessa super live. E quem puder, compartilha essa live com outros advogados, com outros colegas para virem aqui participar, clica no aviãozinho e chama outros amigos que a gente já está começando essa super live. Deixa só a Isis me mandar aqui a solicitação, eu já vi que ela entrou, mas ela ainda não me mandou aqui a solicitação. Enquanto isso, a Jaciara é do Rio de Janeiro, o pessoal vai me dizendo de onde que vocês são. Deixa eu só ver se está tudo certinho aqui com a Isis. Ah, já entrou aí. Deixa eu só ver aqui. Ela está entrando. Roberta de Valqueire. Pessoal, vão botando o nome de vocês. Eu quero saber de onde que vocês estão nos assistindo. Oi, Isis, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo Tudo ótimo. jóia? Tudo Tudo jóia. jóia. Prazer ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado esse convite de participar aqui dessa live da ESA hoje. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu. Estou muito feliz pelo convite e vamos lá, vamos falar um pouquinho aí hoje sobre gestão e cultura, né? Sim, é um tema assim super interessante. Eu adoro falar sobre esse tema. Vou botar isso aqui porque eu acho que o som tá bom para você? Tá bom. Para Tá? vocês também? Tá Tá tudo bom o bem? som para vocês, gente? Eu não Tá tô tudo bem? usando, eu não Mas tô acho que o pessoal usando tá o ouvindo. O pessoal fone, está ouvindo direitinho a Isis, está todo mundo escutando? que se precisar eu coloco o fone, tá Ah. bem? Isis, eu já te apresentei aqui antes de você entrar, mas eu quero deixar aí para você também se apresentar, falar um pouco de você para as pessoas, o lindo trabalho que você já faz aí durante anos. Então, então, Lisandra, é um trabalho que eu faço com muita paixão, né? Envolve aí todo o trabalho na advocacia, gestão jurídica. Eu já trabalhava nessa área de gestão para empresas, mas sou advogada, né? Atualmente eu não exerço como a advocacia em si, mas trabalhando a gestão nos escritórios de advocacia. E tive experiências assim bem bacanas nesse ramo, inclusive fui servidora pública durante 7 anos e eu pude ver por diversos ângulos, né, a realidade do advogado e como que ele poderia então se destacar na sua profissão, como que ele poderia trabalhar a gestão para melhorar a sua eficiência, enfim. Então, é uma coisa que me despertou e hoje eu tenho aí trabalhos envolvendo desde pós-graduação, que eu coordeno, as pós-graduações do IPOG, que foi um projeto que nasceu em 2015. E aí também foi uma das primeiras comissões, né, do Brasil, a Comissão de Inovação e Gestão. Isso Aham.
lá em Goiás em 2016. E vários projetos foram surgindo. Eu faço um trabalho também junto com o pessoal da Fenaló, como conselheira. Então, inclusive, hoje foi anunciado para o mercado que a gente vai fazer a Fenaló digital, né? Então, a expectativa bem bacana. E trabalhando aí como consultora nos escritórios, escrevendo livro. A vida é bastante Então, agitada, né? é, Eu compreendo bem a sua paixão, porque assim como você, eu também acabei largando o exercício da advocacia já faz uns 4 anos para ficar exclusivamente empenhada nesse trabalho de levar o empreendedorismo de trazer o empreendedorismo para a advocacia, de trabalhar a gestão dos escritórios de advocacia, aqui assumindo essa coordenação da ESA justamente para poder trazer para os advogados o desenvolvimento de todas essas habilidades que a gente fala que é importante, que a gente vai falar um pouquinho aqui nessa live de hoje, que é importante para ter sucesso na carreira, porque com anos aí de advocacia a gente bate a cabeça na parede e a gente vê que só o conhecimento técnico não é o suficiente. Eu sofri muito, eu bati muito com a cabeça na parede, até que eu despertei e vi o quanto era necessário e comecei a fazer isso como uma paixão, até que eu tive que fazer uma escolha também, porque não dava para levar as duas coisas ao mesmo tempo. E hoje eu vejo que é um propósito de vida, eu faço com muito amor. E essa questão da gestão, realmente. Gestão não só dos escritórios, mas a gestão do advogado, da carreira dele. Ele precisa gerir a carreira dele como um empreendimento, né? É apaixonante, né, Lisandra? É apaixonante, a gente faz assim, é uma entrega. Então, como a gente tem que se entregar estudando, como você. Para escrever um livro, nossa, é muita entrega, né? Para escrever um livro, para produzir conteúdo, para poder coordenar como você coordena o MBA de gestão jurídica, presidente. Então, assim, é muita entrega. Então, a gente precisa também abdicar de certas coisas. Foi como eu fiz também. Tive que abrir mão da advocacia para poder me entregar de corpo e alma a esse amor que a gente sabe muito bem como é, né? Com certeza. A gente acaba fazendo escolhas, mas são escolhas realmente para o lado que a gente vê que é apaixonante, que nos mostra um propósito. Então, acho que isso para o advogado também tem que estar muito firme na cabeça dele, se ele está seguindo essa profissão, se isso é o propósito da vida dele. Porque tudo que a gente faz com propósito, com paixão, tá certo. Pois é, e você fala até um pouquinho disso aqui nesse livro, a gente vai avançar. Como eu falei, no final do ano passado, né, em outubro de 2019, você lançou o livro Gestão da Cultura da Advocacia, que eu tô assim, querendo ler esse livro, já vi ali de encomendar, que Aqui, trata, mostra pessoal, que trata exatamente sobre tudo isso que a gente está passando agora, né, Isis? Eu falei assim, porque assim, tudo que a gente está passando agora, eu vejo que acelerou um movimento que já estava acontecendo e que a advocacia ainda era muito resistente, que você tratou muito bem nesse livro, mas que agora serve como uma luva para esse momento atual que nós estamos vivendo, porque é uma era de mudança. Exato. E cultura fala tudo. Para mim, assim, quando eu fiz esse livro, era pautado, claro, em todas as transformações que estavam acontecendo. Eu jamais imaginaria que a gente passaria por uma situação igual a gente está passando agora. Mas quando tudo aconteceu, as pessoas me buscaram e falaram: nossa, parece que você adivinhou. Adivinhou, porque o que a gente mais vê hoje é exatamente um trabalho que envolve cultura dentro, não só da advocacia, mas qualquer empresa. Hoje, esse tema, ele ficou realmente muito importante, entendendo esse novo contexto. Como é que a cultura absorve tudo isso e como é que as coisas acontecem daí então? Se minha cultura está adequada, se não está adequada, o que eu preciso fazer para minha cultura se alinhar a tudo que está, a se adaptar a esse novo tempo? Então, realmente, caiu como uma luva. Caiu, assim, eu estava vendo, e você fala justamente sobre tudo isso, sobre a questão de mudanças, da inovação, de gestão, de ações eficazes e do espírito empreendedor do advogado. Eu bato muito na tecla com relação à necessidade do advogado ele sair do papel de um mero profissional liberal e começar a se tornar
um gestor e um empreendedor jurídico, porque é o desenvolvimento dessas outras habilidades que a gente não aprende na universidade, habilidades de liderança, habilidades de gestão, habilidades empreendedoras, e começar a abrir a cabeça para o novo, é que vai ajudar o advogado a ter sucesso. O Rodrigo aqui, que é professor de LGPD da ESA, entrou, assinou aqui pra gente. Tudo bom, Rodrigo? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento. A gente está vivendo esse momento único, que parece que você teve ali uma bolinha de cristal na hora de escrever esse livro, e de grandes mudanças no mundo inteiro, no mundo inteiro. E essa pandemia, como eu falei, acelerou essa série de mudanças que você retrata no seu livro. Como que você vê a advocacia, Isis, diante desse novo cenário? Como que você vê o futuro da advocacia? Bom, Lisandra, isso era muito perguntado nas palestras presenciais, quando a gente já estava vendo todo o processo de transformação, e de repente acontece tudo isso e a gente tem que se reinventar totalmente. Agora não é uma escolha, é uma obrigação você aprender certas coisas. Antes você, às vezes, escolhia uma reunião que poderia ser presencial ou online. De repente, você se vê numa situação que, bom, você não pode ter aglomeração, você tem que se adequar ao Zoom, ao Skype, seja lá o que for. Então, aí você é obrigado a fazer isso. Mas o interessante é a gente pensar o seguinte: a advocacia, apesar de todas as transformações, de todas as mudanças, ela continua a ser relação entre pessoas. Né? Então, a gente tem que pensar a advocacia como algo que traz esse tipo de relacionamento do advogado com o cliente, do advogado com o juiz, do advogado com o promotor. E não é à toa que ela está inserida como profissão primeira da área de humanas. Né? Então, a gente tem que focar nisso também, porque hoje as pessoas... É importante a tecnologia, é importante tudo isso, mas às vezes as pessoas batem tanto nessa tecla que esquecem aquilo que é primordial, que é exatamente a relação humana, o humano do advogado. Então, isso precisa ser, sempre foi trabalhado e agora precisa ser mais ainda desenvolvido. Então, beleza. Cerca de 40% dos negócios que acontecem hoje no mundo, eles vão deixar de existir daqui a 10 anos. E aí as pessoas perguntam, e a advocacia? Né? O que vai acontecer com a advocacia? Acho que é a primeira pergunta, inclusive o Susskind, que é um professor de Oxford, que já trabalha isso há muitos anos, ele fala muito bem dessa questão do futuro da advocacia, e já era muito criticado, imagina, há tantos anos atrás, e agora as pessoas já começam a entender. Inclusive, ele é um dos palestrantes da FENALO, que a FENALO está trazendo. E assim, ele já falava dessa questão de mudança e como é que isso se desenvolveria dentro da advocacia. Mas a questão é, a advocacia vai acabar? Não, a advocacia não vai acabar. Mas muitos advogados, sim, vão ficar obsoletos em relação às mudanças que estão acontecendo. E eu não falo só o advogado. Qualquer profissional hoje que não tiver integrado com as mudanças não vai sobreviver a esse mercado. As pessoas estão cansadas de ouvir isso, né? Você não vai sobreviver. Mas, gente, não tem muito o que a gente discorrer em relação a isso, porque as pessoas sabem que se você não tiver as competências necessárias, se você não tiver realmente o know-how para esse novo normal que as pessoas falam, você pode ficar fora do mercado. Então, é necessário, sim, desenvolver novas habilidades, e essas habilidades transformam comportamentos. E esses comportamentos ajudam a criar culturas. Tá? Ajudam a criar novas culturas. Ajuda a alinhar a cultura que você tem ao novo. E aí, só para finalizar essa parte, em 2017, a consultoria McKinsey, que é a maior consultoria hoje do mundo, tá? Ela disse que a principal barreira para o sucesso nas organizações da atualidade são as deficiências na cultura organizacional. Então, isso foi um burburinho que falou assim, o que é isso? O que é essa cultura organizacional? Que Edgar Schein começou a falar em 1990. Que, de repente, eu também me apaixonei. Um certo dia, meu esposo chega aqui e fala, estão falando do Natal, porque ele trabalha nessa área de gestão também,
Estão falando de um tal espírito da empresa ou DNA da empresa. Como que isso funciona? Isso me despertou, isso há alguns anos atrás, eu falei, poxa vida, eu quero tentar entender um pouco mais, e sabendo que existe uma dificuldade muito grande das pessoas absorverem mudanças dentro das organizações. Será que isso é a chave? Eu pensei, será que é a chave que vai fazer com que a gente consiga, de fato, implementar a gestão nos escritórios? E aí eu comecei a estudar, porque a gente sabe que a gente tem uma resistência natural à mudança, isso é do ser humano, e a gente precisa saber planejar, ok, mas a gente precisa ter aquele, sabe, aquele mindset que as pessoas falam tanto, né, que a Carol Dweck fala tanto, do fixo, do fixo e do desenvolvimento. E eu entendi que o advogado estava naquele mindset fixo, né? O medo, de repente, de se arriscar, de buscar, de aprender coisas novas. Então, é preciso trabalhar esse mindset, desenvolver essa cultura. Não é uma cultura só quem tem um escritório, mas é uma cultura que, se você é advogado autônomo, você precisa entender a cultura da sua profissão e entender também a cultura de um país. Porque quando você entende a cultura do Brasil, por exemplo, você entende por que certas organizações agem daquela forma. Porque você absorve a cultura do país onde você está. Por isso que quando vem uma multinacional para o Brasil e você entra e você vê comportamentos totalmente diferentes, destoando, é porque eles absorvem a cultura de um determinado país e certos valores para eles são indiscutíveis. Se você bater de frente, pode dar problema. Com certeza, isso está falando é espetacular. Ontem eu também fiz uma live e eu falei justamente disso, da questão da advocacia, ela ainda sempre foi muito resistente às mudanças. Isso que você falou, parece que a gente está batendo na mesma tecla, que sim, daqui a alguns anos algumas profissões vão acabar, e sim, daqui a alguns anos alguns advogados vão ficar sem mercado se eles não se desenvolverem e buscarem desenvolver outras habilidades que os mantenham no mercado. Por quê? Porque a tecnologia, ela já está aí e ela vai avançar. E aí eu trouxe um exemplo. Daqui a alguns anos atrás, quase ninguém tinha celular. Quase ninguém tinha celular. Eu me lembro quando o celular chegou no Brasil, era um tijolão, lembra? Era um tijolão e poucas pessoas tinham acesso a um celular, era caríssimo. Hoje, quem não tem um smartphone? Quem não tem um smartphone tá fora, né, da sociedade, está fora da realidade. Mesma coisa quando chegaram o quê? A própria Nokia, né? Ela perdeu o mercado em razão dos celulares. Antigamente, as câmeras que a gente tinha de tirar foto, ela foi o quê? Perdendo esse mercado, porque ela foi resistente, ela perdeu. A mesma coisa as máquinas de tirar xerox. Elas também perderam o mercado, a Xerox foi à falência, porque depois inventaram-se, né? O próprio celular hoje digitaliza tudo. Eu digitalizo tudo pelo celular, eu não tiro cópia de nada. Então, foi tudo perdendo o mercado. A mesma coisa com as locadoras de filmes, lembra? Blockbuster foi à falência, porque veio aí as televisões a cabos, agora a gente tem o Netflix, o Amazon Prime, que daqui a pouco, inclusive, eu tô falando daqui a pouco, inclusive, a própria net vai perder mercado, porque quem é que vai querer ficar pagando? Eu era do tempo de locadora, eu também. Alugar um filme. Eu ia alugar filme. Então, gente, é um movimento que não é uma questão de que vocês estão batendo na mesma tecla. É natural da evolução da sociedade. Sim. E quem não analisar e olhar para o que está acontecendo e falar assim, epa, peraí, para onde eu vou? Né? Isso que você está falando, para onde eu vou para que eu consiga me manter nesse mercado? Até porque isso que está acontecendo agora acelerou, acho que em 5 anos, não sei, eu não posso chutar, mas acho que acelerou em 5 anos um movimento que já estava acontecendo e que a advocacia ainda era muito resistente. A gente pode ver alguns exemplos na medicina. A medicina, eu estava estudando a semana passada e eu fiquei assim, meu Deus, quanta coisa a gente tem para aprender e tem efeitos no mundo jurídico. Você pode já fazer testes para você ver a sua ancestralidade, né? O seu DNA, ancestralidade, para você prevenir doenças futuras. E você vê como que é interessante isso, né? A tecnologia, ela tá bem avançada, a gente acaba descobrindo um monte de coisas e ao mesmo tempo que a tecnologia está muito avançada, de repente a gente se vê refém de um vírus.
tá? Uhum. É uma coisa que aconteceu há 100 anos atrás com a gripe espanhola, né? Nós estamos vivendo agora uma outra pandemia depois de 100 anos. E a lógica seria, poxa, 100 anos se passaram, a gente está com tecnologia, está com tudo muito avançado, mas o que acontece? A natureza mostrando pra gente, espera aí, vamos aos poucos. E a gente começa a perceber que o ser humano, ele acaba sendo responsável por essa mudança também. Por estar conectado às coisas que poderão ou não ocorrer. A tecnologia ajuda muito. Eu falo isso dentro das minhas consultorias, ajuda muito. Porém, se você não tiver uma cabeça boa para lidar com essa tecnologia, se você não tiver habilidades, competências, técnicas necessárias, a coisa não vai, né? Isso. E aí o advogado ele tem que trazer essa tecnologia para aliar, como você fala muito, muito bem, para aliar a advocacia, assim como a gente vê em outras profissões que a tecnologia vem para auxiliar, como acontece muito na área da medicina, né? Na área de nutrição, e a gente está vendo que agora, depois de tudo que isso aconteceu, a tendência é que o mundo fique cada vez mais tecnológico. Então, é você trazer essa tecnologia para a advocacia para auxiliar, para que o advogado ele tenha mais qualidade de vida, possa deixar de fazer um trabalho muito burocrático e comece a focar naquilo que você estava falando, que não se pode esquecer que a advocacia, o trabalho do advogado, ainda é um trabalho muito de confiança, de relacionamento. Então, Exato. quantas vezes o advogado não tem nem tempo de parar e buscar medidas, ações de relacionamento para ele aprofundar um relacionamento com clientes que ele já possui, para fidelizar ainda mais esse cliente, ou pensar em outros serviços, em outras soluções jurídicas que ele possa oferecer para os clientes, para ele aumentar a fatia dele de mercado, porque ele está o dia inteiro correndo atrás do rabo, fazendo aquele trabalho burocrático que ele pode simplesmente deixar uma máquina fazer. E eu acho que daqui a uns 5, 10 anos não vai ser uma coisa cara. E aí traz o exemplo do celular, vai ser uma coisa acessível para a maior parte dos advogados ter um software dentro do escritório que inclusive faça a jurimetria, que hoje a gente só vê escritórios grandes que têm essa possibilidade. Mas a gente tem que olhar para o futuro, que daqui a pouco vai ser uma coisa mais acessível. E ele poder estar se desenvolvendo em outras áreas, inclusive em outras habilidades. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão da importância do advogado desenvolver comportamentos empreendedores para justamente sobreviver a tudo isso aí que está acontecendo, ainda tem por vir, que a gente não tem bolinha de cristal, se bem que a Isis, eu duvido que ela não tenha bolinha de cristal para adivinhar o que ainda está por vir nos próximos anos. Eu prefiro, né? Eu tento levar a coisa no presencial. É claro que, assim, por incrível que pareça, quem trabalha com cultura organizacional não é que seja vidente, mas é que a gente consegue prever o que vai acontecer, entendeu? Devido a comportamentos, valores, a gente vai entendendo, não é muito... não é nem muito questão da evidência, é questão mesmo de matemática, a gente acaba trabalhando uma lógica. E isso é muito interessante, porque se você olha 1990, quando já falava em cultura, já tinha esse viés. E as pessoas, às vezes, entendem como algo muito abstrato e, de fato, tem como se trabalhar. E quando a gente descobre, é muito gostoso, é muito bom. Mas, assim, em termos do que você me perguntou, em termos de comportamentos e de habilidades, além daqueles que a gente viu no Fórum Econômico Mundial, inclusive eu tenho um livro aqui, deixa eu ver, interessante, eu não vou fazer propaganda só do meu livro, mas do Klaus Schwab, que é a Quarta Revolução Industrial. Muito legal. Bastante também. Aliás, teve alguém que perguntou de novo aqui o nome do seu livro. É Gestão da Cultura na Advocacia. Mostra ele aí. Na advocacia, esse aqui. Isso, alguém perguntou. E aí, ele trouxe várias competências, habilidades que você precisa ter para o século XXI, ou seja, a partir de 2020. Ele não sabia que ia acontecer tudo isso, né? Ele falou, em 2015 tem essas habilidades, 2020, a partir de 2020 você vai precisar ter essas habilidades. Mas é engraçado, né, engraçado não,
Que coisa. Essas habilidades a gente está precisando exatamente nesse momento, né? É uma loucura. E Aham. a gente não só precisa dele nesse momento, ele foi também um pouco vidente, então a gente vai precisar dela mais ainda após toda essa situação, que eu não arrisco dizer quando que vai acabar, enfim, tá? Mas aí, o que que acontece? Existe um autor que eu gosto muito dele, que aí a gente está falando de futuro, que era considerado um futurólogo. Ele, em 1980, desculpa, ele começou a escrever sobre o futuro, o que iria acontecer no futuro. Alvin Toffler. E eu falo sobre ele no meu livro também. E é muito interessante, porque ele acertou quase tudo que ia acontecer. Nossa, E ele falava assim, que o caos é a nova ordem para evoluir e se tornar mais forte. E ele falava ainda mais, nós precisamos aprender a desaprender para reaprender. Ou seja, reaprender. quando eu falo Fantástico. de cultura e comportamento, eu estou falando de valores, de crenças. Então, coisas que foram sendo criadas, Sim. não, que a gente foi sendo, a gente foi absorvendo desde quando a gente é pequenininho, a gente foi crescendo, foi absorvendo isso e tudo mais. É uma das coisas que, inclusive, eu comecei a estudar profundamente na neurociência, porque quando você fala de cultura, você acaba tendo que estudar muito forte psicologia, antropologia, sociologia, que é a parte de estudo de sociedade, né? Não Sim. confundir, e a neurociência. E aí você começa a estudar muito focado para poder entender quais. Ok, me falaram que os comportamentos agora. Eu preciso ter resolução de problemas, soluções de problemas complexos, eu preciso ter pensamento crítico, eu preciso ter criatividade, gestão de pessoas. Inclusive, na toa que eu estou finalizando meu mestrado de gestão de pessoas, eu gosto bastante disso, né? E senti que a gente precisava injetar mais isso dentro da gestão jurídica. Uhum. E a parte de relacionamento interpessoal. Uhum. Beleza, tudo isso a gente precisa, mas para mim o mais essencial disso tudo é quando a gente fala inteligência emocional, que o Daniel Goleman fala muito Fala, bem. eu amo esse tema. Tem os Isso. meus livros aqui Eu próximos também para tenho vários. indicar. E o Daniel Daniel Goleman. Goleman, ele fala Inteligência liderança, emocional. a inteligência emocional na formação do líder de sucesso. Mas aqui eu tô falando assim, para o líder, para qualquer pessoa, é Qualquer importante. pessoa é. Exatamente. Então, para finalizar, é necessário, nesse momento que a gente tem muita informação, que a gente chama de um momento que a gente está infoxicado, né? Muitas informações, um neologismo. E a gente precisa focar em algo que a gente realmente que a gente quer que esteja com o nosso, de acordo com o nosso propósito. O Eric Schmidt, que é o CEO que foi o ex-CEO do Google, ele dizia que a cada 2 dias nós geramos um volume de informações que é equivalente, de dados, que é equivalente do início da civilização até 2003. Imagina a quantidade de informações que a gente tem. E essas informações é necessário a gente ter foco e adotar alguns princípios. Quais? Primeiro, a adaptabilidade. Eu preciso me adaptar a esse mundo novo. Então, o mundo exige que você seja mais flexível e ele exige que você seja mais rápido e aberto ao novo. Uhum. Para você ser rápido, você tem que ter uma cultura muito bem estruturada, porque as tomadas de decisões que estão sendo tomadas nesse momento, na situação Covid, ela advém desses valores e dessa cultura. Se você não construiu a sua cultura, se sua cultura não está bem alinhada, as suas tomadas de decisões poderão ser muito erradas e poderão ter severas consequências. Por isso que é importante a gente falar tanto essa questão da cultura. Segundo, antifragilidade, ou seja, não pode se ter medo do desafio. Apesar que, quando a gente fala de cultura de inovação, a gente fala de algo a longo prazo. E a gente ainda é acostumado muito a fazer a coisa rápida, a curto prazo. O brasileiro ele é muito a curto prazo. Isso é complicado, porque quando você fala de antifragilidade também, você tem que saber enfrentar esses desafios e você tem que encarar também os erros como aprendizagem. E quando a Carol Dweck fala que um mindset fixo
ele acha que você nasceu assim, você vai viver assim. É o síndrome da Gabriela que eu costumo falar, né? Exatamente, da Gabriela. Inclusive, eu tenho uma amiga, Gabriela Barreto, toda vez que eu falo isso, ela, não, Aí eu sei quem é a Gabriela Barreto. você conhece, né? Lá vem você falando meu nome, Gabriela. Eu, inclusive, convidei ela, se você tiver, dá um oi aí, Gabriela. Bom, e aí, essa síndrome de Gabriela. Já o desenvolvimento, não. Eu vou aprender, eu posso cair, eu posso errar, não tem problema. Vamos seguir em frente. Então, a antifragilidade é você aceitar esses desafios, aceitar esses erros, essas situações inesperadas que trazem mudança e pressão e que, de uma certa forma, vai te desenvolver como profissional. E o último é a questão da humanidade. Aí lá vem, a gente fala humanidade, pois é, e interessante a gente falar disso no momento onde a gente vive algo que é necessário você se conectar com o outro. Hoje a gente depende do outro de uma certa forma. A gente acha que é sozinho, não, a gente faz tudo no mundo e está sozinho e não. Não, a gente percebeu que dentro de uma organização é necessário um conjunto, uma equipe, uma colaboração. No mundo é necessário isso também. Principalmente quando a gente fala no mundo globalizado, o mundo inteiro. Aconteceu uma coisa ali, reverberou uma coisa aqui. No mundo inteiro. Tá? Então, isso é algo sistêmico. Então, algo sistêmico também me diz. Se eu sou uma brasileira e tenho um brasileiro agora na rua, aglomerando, esse brasileiro, ele vai, de uma certa forma, aumentar uma situação que está acontecendo. E isso pode vir a me atingir, mesmo que eu esteja em isolamento, porque vai chegar de alguma forma. Porque você vai aumentando. Então, numa organização, você vai aumentando a proporção. Então, numa organização, acontece assim. Eu posso estar certo, mas se o meu colega não tiver consciência que ele trabalha em equipe, que ele trabalha em colaboração e agir por ele sozinho, ele pode vir a, inclusive, prejudicar aquela pessoa que está caminhando no sentido que acha que correto em termos dos valores das organizações. Então, quando eu falo humanidade, é no sentido de colaboração, é no sentido de empatia, para que você possa alavancar a sua carreira. Pode ser dentro de um escritório ou pode ser na sua carreira como um advogado autônomo. Então, essas três, que é adaptabilidade, antifragilidade e humanidade, eu diria que traz esse viés muito forte, principalmente para esse momento que a gente chama de novo normal. Essas são as características essenciais para a gente conseguir viver nesse mundo VUCA, que a gente está justamente, você trouxe as características importantes para se viver nesse mundo VUCA, um mundo em que a incerteza é o que vai gerir esse mundo. Não tem mais certeza, é um mundo de incerteza. As informações chegam tão rápido, as mudanças chegam tão rápido, em que as pessoas que conseguem desenvolver essas habilidades de flexibilidade, de adaptabilidade, conseguem sobreviver nesse mundo de incertezas. E isso que você falou da questão da gestão da cultura, e que a cultura, para eles até entenderem um pouquinho melhor, trazendo para uma advocacia autônoma, você não leva só para o escritório de advocacia, que eu acho excelente, é primordial, principalmente num momento como esse de incerteza, como a Isa estava falando, o que vai manter um escritório de advocacia de pé, quando acontecem esses momentos, é quando está todo mundo coeso. Tá todo mundo entende qual é o propósito daquele escritório, todo mundo sabe aonde aquele escritório quer chegar, quais são os valores daquele escritório. E ainda que a situação tenha mudado em razão desse momento atual que a gente está passando, o propósito não mudou. Então a equipe, todo mundo do escritório vai continuar trabalhando fortemente, mudando as estratégias. E aí vem a questão da gestão ser importantíssima, né, Isis? Em todos os momentos, por isso que quem não tinha gestão antes da crise, quem nunca se preocupou em fazer um planejamento estratégico antes da crise, eu imagino que a crise piorou ainda mais a situação do escritório, do advogado autônomo, porque a pessoa perdida, quando acontece uma situação dessas, ou um escritório que não tem, como você falou, uma cultura forte, as pessoas se dispersam. As pessoas ficam, cada um olhando para o próprio umbigo, preocupados com o que vai acontecer com a sua vida, e não se unem para manter o escritório forte, manter o escritório erguido e pensar em novas alternativas. E a mesma coisa um advogado autônomo que não tem um propósito forte. Quando ele não tem um propósito forte, né? Aonde eu quero chegar com a minha advocacia? O que eu tinha de objetivos que eu queria atingir até o final desse ano 2020, que é um ano caótico, mas
os objetivos precisam estar claros ainda, o propósito precisa estar claro ainda. Porque quando o advogado autônomo e o escritório de advocacia, aí a gente falando de cultura, tem um propósito forte, tem os valores fortes para ele, pode chegar o pior momento que for, como é esse momento agora atual. Ele não vai desfocar do propósito, ele vai mudar as estratégias, porque o momento atual exige, é uma nova era, então ele vai buscar, e aí inclusive essa questão das habilidades e dos comportamentos vai impulsionar ele a querer desenvolver e buscar essas outras alternativas em razão do propósito dele. Porém, eu quero manter o meu propósito, eu não vou desistir do meu propósito, ele é mais forte do que qualquer outra coisa que possa estar acontecendo. O mundo pode estar caindo, mas o meu propósito está lá. Que é o que a gente estava falando aqui no início, que fez a gente deixar o exercício da advocacia para ir atrás de um propósito que é muito maior. A gente muda as estratégias, né, Isis? A gente muda a forma de entregar o serviço, de fazer as coisas, mas o propósito continua o mesmo. Então, você vai buscar alternativas, você vai buscar ser mais flexível, se adaptar, entender o que você pode fazer. Então, isso é que mantém tanto um escritório erguido, como o advogado ali firme e forte, sobrevivendo a esse momento de dificuldade. É perfeito essa questão da clareza do propósito, da gestão estratégica para sobreviver a esse cenário e da cultura organizacional. Como é que você consegue trazer para os escritórios? Eu também trabalho essa questão da cultura organizacional dentro dos escritórios, nas minhas consultorias em gestão, mostrando para eles a importância, né? E até trazendo exemplos de empresas grandes que se solidificam em razão da cultura. Como é que você traz essa questão e consegue, para eles ainda é muito abstrato, né? Implantar uma cultura organizacional dentro de um escritório que a gente sabe que tem uma tradição de ser um ambiente ainda muito competitivo, né? Sim. Olha, quando a gente fala de cultura organizacional, quando a gente fala de gestão, que a gente vai trazer algo para organizar aquela empresa ou aquele escritório, é necessário que isso fique muito bem claro na cabeça de todo mundo. A gente não faz milagres. Beleza, me chamaram para fazer uma consultoria, eu vou lá, crio um plano de negócio, um planejamento estratégico maravilhoso e entrego, e a pessoa simplesmente ela pode colocar aquilo na gaveta. Na gaveta. E acabou. E, de fato, de 70% a 80% das ações de mudanças que são instaladas, que a gente fala instalada quando não implementou ainda, tá? Que são instaladas, que você coloca, é como se você fosse instalar aqui, eu vou instalar uma geladeira, mas ela funcionar é outros 500, tá? Eu vim aqui e instalei. Mas, de repente, eu liguei, ela não funcionou. Então, é mais ou menos assim. Eu instalei um projeto, de gestão, alguma coisa, só que na hora de ir a coisa não foi, tá? Não foi implementada. Então, é necessário entender por que isso. E aí é onde entra a cultura organizacional, é onde a gente fala muito da questão também de gestão de mudança. Não sei se você já ouviu falar do mito da caverna, da caverna de Platão. Sim, do Caverna de Platão. Muito bom, perfeito. Bom, a historinha aí depois vocês procuram no Google, porque essa não é a nossa... Mas é mais ou menos assim. Quando você consegue enxergar o mundo lá fora e ver que existem possibilidades para aquilo ali de fato acontecer, você não quer voltar mais. Ou então você vai até chegar e vai falar para aquelas outras pessoas que estão na caverna, olha, o mundo lá é maravilhoso. Mas essas pessoas não vão acreditar. Elas só vão acreditar quando você de fato... levá-las e ela realmente vê aquilo ali acontecendo. Então, como é que um líder ele consegue fazer isso? Como é que as pessoas conseguem mostrar para as outras que aquilo ali que vai ser implementado vai ser bom, vai ser positivo? Então, a cultura organizacional e a gestão de mudança tem muito esse processo. E a gestão da mudança,
ela traz um viés muito de... A prisão, a gente chama nas organizações de prisão psíquica, tá? A prisão psíquica, ela funciona por três norteadores, tá? Seria pelo sucesso, ou seja, eu sou um escritório de sucesso, eu fiz sucesso em 1900. Não preciso, né? Então não preciso. Pelo sucesso. Só que ele não entendeu que houve uma mudança. O outro seria pela acomodação. Para que eu vou mexer nisso? Aqui tá seguro. Não é nem questão da zona de conforto. Eu costumo falar que é zona de segurança mesmo. Porque eu não acredito que uma pessoa que não está se desenvolvendo está confortável. É aquele velho ditado, né? Em time que tá ganhando, para que mexer? Né, eu escuto muito isso. Por que eu vou mexer em time que tá ganhando? Deixa de estar. E isso é uma prisão psíquica também, tá? Tem um livro que eu adoro, que é do Morgan, que fala a imagem da organização. Estuda exatamente, mais profundamente, o que uma organização, como as pessoas... é meio psicanálise, então é meio louco isso. Mas é muito interessante porque estuda um pouco o comportamento das pessoas dentro de uma organização para fazer ela funcionar ou não, tá? Então é muito mais complexo do que a gente só fazer um planejamento e a gente poder entender essas pessoas. E em terceiro lugar vem crenças grupais. Essas crenças grupais são exatamente aquilo que é formado dentro da cultura organizacional. As pessoas acreditam tanto naquilo ali se torna inconsciente. Elas fazem coisas que elas nem sabem por que elas fazem. Sabe? Inclusive, existem vários vídeos legais na internet que demonstra isso, né? A pessoa para no meio da rua, olha para o céu, mas espera aí. Aí, de repente, um monte de gente para e fica olhando. Sim, fica olhando, né? pro nada. Então, é mais ou menos isso que acontece. Você chega no escritório, tem um monte de gente fazendo uma determinada coisa, você nem questiona por que a pessoa está fazendo aquilo ali. Você simplesmente entra na onda. Então, a cultura é um viés muito inconsciente. Então... Agora, voltando mais para a questão da cultura, a gente vai pensar assim, um negócio como um espaço tridimensional. Como é que funciona esse espaço tridimensional? A gente vai chamar de isso, nós e eu, tá? Funciona assim, isso, nós e eu. Como funciona isso? O isso é uma dimensão do impessoal, é aquilo que é o processo, é o procedimento, é o sistema, é a tecnologia, é o que faz as pessoas trabalharem de forma bem racional. Tá? Aí vem o nós. O nós é uma dimensão interpessoal, é aquilo que eu tô falando das pessoas, conexão. Gente, eu com fulano, eu com fulustreco, eu com líder, eu com liderado, enfim, tá? E como que funciona isso? Essa relação dos indivíduos, o nós, é o que vai dar qualidade na conexão, tá? E essa qualidade na conexão vai fazer com que o escritório, os membros daquele escritório, trabalhem colaborativamente para quê? Para atingir as metas. As metas. Tá? Beleza. Entendido, né? Então, para a última, terceira, seria o eu, tá? O eu é uma dimensão pessoal. Sou eu, Isis, o que eu sinto, os meus propósitos, os meus valores, o que eu acho que é ou que não é, as minhas crenças. É a capacidade de um escritório manter o membro X ou seus membros engajados, felizes, realizados ou não, tá? Então, nós temos essas três dimensões, o isso, o nós e o eu. Quando essas três dimensões, elas se conectam, é o que a gente chama de uma cultura alinhada, tá? Não adianta eu só focar no isso. O isso é o processo, procedimento, o que é o custo, e o que acontece? Geralmente é assim. E esquecer que tem pessoas lá dentro, né? Geralmente é assim. Se esquece que tem pessoas lá dentro, seres humanos, que têm sonhos, pessoas que têm valores próprios, que têm sonhos, que almejam. E aí, quando não está alinhado, né? Os valores do advogado com aquilo que ele almeja para a vida dele. Essas dimensões. E o que o escritório... são as dimensões. Não tem conexão, não tem cultura, não tem engajamento, não tem espírito de pertencimento. E da administração a gente fala muito assim, porque o Taylor, né, que começou a administração lá atrás, que veio o Fordismo, enfim, o Taylor, ele era muito
quando ele começou a estruturar a administração científica, era comando e controle. Tem gente até hoje que odeia o Taylor porque o cara era ferrenho. E é tão louco que se você for estudar a biografia do Taylor, você vai ver que ele era super maníaco, sabe? Ele contava até os passos. Ele ia andar, ele contava os passos. Ele era uma pessoa bem controladora. Mas para aquela época, para aquela realidade, maravilha. Porque você tinha que criar, por exemplo, carros Ford em séries. Então, a coisa tinha que ser comando e controle total. Só que essa cultura da administração de comando e controle, ela vem até hoje. Ela existe. Ela está enraizada na gente. Sem a gente ter consciência. Ela está arraigada o tempo inteiro. Só que aí o mundo começa a sinalizar. Peraí, agora a gente precisa trabalhar um pouco mais a questão da humanização. Veio Peter Drucker, né, que é o pai da administração moderna, que trouxe esse viés mais humano. Então, quando você traz essa perspectiva mais humana, que é o que as organizações precisam entender agora, é tipo, vou dar um exemplo aqui de uma empresa, que não vou falar de escritórios de advocacia, porque tem escritórios que até hoje tem a cultura e não gosta de que fiquem falando dele. Então, vamos trabalhar rapidinho um exemplo aqui, a Ambev, tá? A Ambev era uma cultura totalmente comando e controle, ferrenho. Sim. Meu marido trabalhou lá durante muito tempo e eu nem conhecia ele nessa época, mas ele disse que era ferrenho, que sofria pra caramba, era super comando e controle. Eles mudaram. Hoje, tipo assim, em algum momento a Ambev, eles fundaram, eles fizeram a fusão. Em algum momento a Ambev caiu ou fracassou? Não, mas o Jorge Paulo Lemann, de repente, ele percebeu que se ele não mudasse a cultura dele, a empresa dele ia pro buraco. Então ele começou a trabalhar, inclusive, um amigo e parceiro, que é o José Salib Neto, eu fiz até o webinar com ele na semana retrasada. Já tô maluca, não sei se semana passada, retrasada. A gente se perde no tempo. Exatamente. Ele ajudou o Jorge Paulo Lemann nessa cultura, nessa parte de cultura. E é muito interessante, porque os grandes escritórios, eles ainda pensam, poxa, mas quem é você para dizer que eu tenho que adequar a minha cultura? Se até hoje eu estou indo bem. Só que em 1980, 60, 70, estou em 90, a realidade era uma. 2020 é outra. Então, a médio e longo prazo, você coloca a sua organização em risco. Em risco. Até porque os clientes, eles estão se conectando com organizações hoje muito diferentes. Eu estava até lendo hoje à tarde um artigo falando sobre o consumidor 4.0, sobre a necessidade do cliente, do foco do cliente ter uma boa experiência com você. Mas o que motiva o cliente em querer te contratar? Eu acho que a gente está entrando muito nisso, sabe, Isis? Até em razão de tudo isso que está acontecendo, acho que a gente vai entrar numa era em que as pessoas elas só vão comprar e contratar aquilo que elas conectam. Então, elas têm que se conectar com um propósito. Então, se elas não se conectarem com você, advogado, não se conectarem com o seu escritório, e aí a cultura que vai fazer essa conexão, porque um escritório que não tem uma boa cultura, onde as pessoas realmente não se sintam que pertencem àquele ambiente, elas não vão atender o cliente bem. Elas não vão atender o cliente felizes e entregar o melhor que elas podem entregar. Não tem jeito, a gente sabe, eu já trabalhei em escritório, você também. O ambiente, quando o ambiente é ruim, ainda que você queira fazer um bom trabalho, às vezes você está tão estressado que você não consegue. E você passa isso para o cliente. Então, a gente está entrando numa era em que essa questão da cultura e da conexão com o propósito, ela vai ser ainda mais importante. Com certeza. E como eu falei do Jorge Paulo Lemann, é interessante que ele fala assim, se você imaginar uma pessoa que, enfim, um dos caras mais ricos no Brasil, no mundo, e ele fala que ter coragem é a humildade de se reinventar a despeito dos êxitos conquistados durante a trajetória. Ou seja,
eu tive êxito no passado, porém eu tenho humildade para entender que eu preciso mudar isso. A Microsoft, bem rapidinho, foi um outro exemplo muito interessante. O Satya Nadella, ele entrou depois de 40 anos com o Bill Gates ali junto com o outro CEO, e eles colocaram ele exatamente no momento em que eles precisaram entender que precisavam mudar, né? Que estava entrando ali, de repente, tecnologias celulares, smartphones de todas as formas, e a Microsoft, de repente, podia estar perdendo o mercado. Só que é uma empresa que, sim, ainda é rentável, ainda traz muitos resultados, e, de repente, eles entenderam que eu posso mudar a minha cultura, não é questão de mudar. Inclusive, eu faço muito essa pergunta, é possível mudar a cultura? A essência é mais complicado, tá? Uhum. É como eu falo assim, da advocacia. Eu tenho uma história milenar por trás de toda a estrutura da advocacia. Então, a forma como o advogado fala, a forma como o advogado se veste, a forma como o advogado se comporta, tem muito viés dos nossos antepassados. Você estava falando aí dos ancestrais, das Isso. coisas da medicina que estão estudando os nossos antepassados, e dizem que nossas células têm memória, tá? Dizem não, já é comprovado que nossas Sim, células com têm memória. certeza. Então, imagina, há 1000 anos atrás, há quantos mil anos atrás, quando surgiu os primeiros advogados, né, os primeiros oradores, como tipo Demóstenes, Péricles e tantos outros. Eu até conto um pouquinho essa historinha no meu livro, porque é importante você conhecer a sua profissão para você entender por que você age de certa forma. Porque às vezes a Sim. gente age de uma forma que a gente nem sabe por quê. Por que o advogado fala o tal do juridiquês? Por que o advogado se veste assim? Por que o advogado... Então, assim, e por que eu ajo assim dentro de um tribunal ou dentro de um escritório? Então, não é matar a essência, porque a gente precisa cuidar dessa essência que não foi ontem, foi uma coisa construída. Porém, eu preciso adaptar novos valores para essa cultura. Foi o que aconteceu na Microsoft. Eles queriam que cada computador, que cada ser humano tivesse um computador na sua mesa. Era mais ou menos assim a essência. Não é que eles mudaram a forma só, eles agora entregam um tipo de serviço. Então, eles mudaram um certo propósito sem perder a essência. Então, na advocacia, eu posso mudar os meus propósitos sem mexer nas minhas crenças mais profundas. O Edgar Schein, ele divide isso. É claro, aqui o assunto de cultura ele é muito vasto, ele é intenso e ele é muito gostoso. Aham. Mas para entender exatamente como que você estrutura e como você mexe na cultura, você vai ter que entender o que é artefato, o que são valores, pressupostos básicos. O nível mais profundo é aquele onde tem as crenças, onde é aquilo que eu falei, que as pessoas começam a agir, porque as organizações, elas, assim como nós agimos muitas vezes de forma inconsciente, as organizações, elas agem de forma inconsciente. Então, em momentos como esse, muitas decisões são tomadas de formas inconscientes. Exatamente porque não deu tempo de trabalhar a cultura antes. Então, por isso Isso. que é importante se trabalhar a cultura, porque dele você pode simplesmente levar a tua empresa ao buraco, simplesmente. E como dizia Peter Drucker, a cultura ela devora a estratégia, o resultado, no café da manhã. Se você não alinhar a estratégia com aqueles valores, as crenças mais profundas daquelas pessoas, você sabe o que elas vão fazer? Vão cruzar os braços. Eu não Não vão acredito. fazer, é. Elas não vão fazer. E vão fazer o quê? Pegar a sua estratégia, seu planejamento e colocar dentro da gaveta. Então, aquelas mudanças, aqueles 70% a 80% das mudanças que não são implementadas, são exatamente aquilo que a gente consegue trabalhar em termos de gestão da cultura. E ela traz uma força muito grande. Mas é preciso entender, Lisandra, que apesar da advocacia, ela tem um viés muito forte, uma cultura forte. Só que quando a gente fala forte, a gente tem que entender também, forte no sentido de rígido,
é complicado, porque você não se torna Se torna inflexível. inflexível, exatamente, você se torna inflexível. Uma coisa é eu guardar a essência daquilo que a advocacia foi, ou de uma história. Eu não posso simplesmente, vamos supor que você tem uma religião X, isso está muito forte para você. E se eu chegar para você em uma conversa e falar, ó, você vai ter que mudar a sua religião, você vai ter que passar a professar a minha. Você vai falar assim, você é louca? Por que que eu mudaria para a sua? É mais ou menos o que acontece hoje, tá? Nas Sim, organizações. A até pessoa as chega e próprias fala, religiões olha, tiveram que evoluir. A gente tem aí exemplo, sem entrar aqui a fundo em religião, a própria Igreja Católica teve que evoluir, porque se ficasse ainda presa aos dogmas passados, ela passou por isso durante algum tempo, perdeu seguidores, perdeu seus fiéis, porque ainda estava presa num discurso, num dogma que não sim, servia mais para a atualidade. É a mesma coisa que a gente diz com relação à advocacia. exatamente. Você tem a essência. A Igreja Católica não vai perder a essência dela. O budismo não vai perder a essência dele. O islamismo não vai perder a essência dele. Só que os valores vão precisar ser estruturados. Alguns valores para se adequar à realidade de hoje. Da mesma forma, as organizações. Tem coisas que você vai virar para mim e vai falar assim, ó, você tem que fazer isso. Eu vou falar, para quê? Porque eu tenho uma crença que aquilo ali não dá certo. Há um tempo atrás, se você chegasse para um escritório, para um advogado e falava, ó, você vai ter que... A advocacia, até hoje, você falar, advocacia é um negócio, tem muitos advogados que olham para você, você tá louca. Então não é assim, entendeu? Você tem que primeiro falar, ó, vamos por parte. Saber trabalhar isso dentro de advogado. Então, quando eu vou dar consultoria no escritório, é quase como uma sessão espírita, brincadeira. É verdade, não, a gente tem Mas que fazer uma lavagem cerebral. você tem que trazer cada um ali, sabe? Não é que você vai mudar a cabeça de ninguém, não é isso. Mas você vai trazer à consciência aquilo que é importante para a pessoa. Ela não vai mudar, se ela quiser, ela não vai mudar. Mas você vai ter que adequar as coisas à realidade. Então, bom, isso aqui é proibido no escritório. Então, vamos tentar adequar de uma outra forma, sabe? Vamos deixar de falar certas coisas que podem Uhum, macular a crença desse escritório. isso. Então, é importante, e por isso que o consultor, nesse processo, ele é muito importante, porque quem está dentro da organização, ela não consegue enxergar, porque ela está dentro, é a mesma coisa do psicólogo, tá? Então, o gestor de cultura organizacional é mais ou menos o psicólogo da organização. O psicólogo, muitas vezes, consegue alcançar o inconsciente, aquilo que você não conseguia por si só, tá? Então, na organização, nos escritórios, você precisa acessar isso. E eu consigo, por isso que eu falo que a gente acaba sendo um pouco vidente, tá? Um pouco futurólogo. A gente vai Não, acessando a gente aos vai, poucos. aos pouquinhos. Quando Exatamente. eu consigo levar, né, os gestores a querer trazer essa questão da cultura quando você mostra os benefícios. Alguns ainda não estão prontos, mas aqueles que eles conseguem enxergar nos benefícios um motivo pelo qual mudar a cultura do escritório, aí eles aceitam mudar e começa a conversar sobre valores, instituir os valores do escritório, e aí começa a acontecer uma coisa muito interessante. Isso dá até um norte para as decisões em quem vai estar aqui dentro do escritório. Você muda até a forma de contratar as pessoas, Com porque certeza. só vai fazer parte daquele escritório quem compartilhar da mesma cultura e dos mesmos valores. E é interessante como que você começa a ver, várias pessoas começam a sair conforme a cultura vai sendo vivenciada, e ela tem que ser vivenciada no dia a dia, com base nos exemplos, e eu falo muito para os gestores. Vocês têm que ser os primeiros a vivenciar essa mundo. Olha só que pena, gente! Então, esse assunto ele acaba sendo bem Muito, gostoso, né? muito, muito Então bom. vai Nossa, levando. que pena. Olha só, Isis, tem como você fazer um sorteio do livro rapidamente para o pessoal que está aqui assistindo? Um sorteio? Até teria, mas eu vou ter que ver, porque vou ter que pedir para a editora. Vou fazer o seguinte, vou fazer melhor. A gente pode lançar no Instagram da ESA, tá? O sorteio, para a gente não ter que parar aqui até para fazer o sorteio, ia ser difícil. E aí as pessoas vão marcando
ou ela, ou mais duas, vai marcando duas pessoas. Sabe aquele sistema que a pessoa coloca uma Sei, foto? Pode sei. ser no Instagram, no Instagram da ESA. Eu acho E que é aí melhor. a Eu não gente sei faz o se a gente sorteio consegue fazer até aqui no da sexta-feira. ESA. Vamos fazer lá no meu Instagram? Me segue lá então, Lisandra Tomé. A gente coloca lá o seu livro e a gente faz o sorteio lá, né, Pronto, que aí Isis? dá tempo do pessoal ir e tal, e na sexta-feira a Então, gente vocês, quem então quiser o tá. sorteio do livro, tem que seguir lá no meu Instagram, Lisandra Tomé. Aí eu organizo com a Isis e a gente faz o sorteio lá no meu Instagram, tá bom, gente? Uhum. Porque aqui Pronto. na ESAS não sou eu que mexo, aí vai ficar um pouquinho mais complicado, a gente não consegue colocar. Tá? Então a gente faz lá no meu, vou organizar com a Isis. Isis, quero te agradecer, muito obrigada. Essa live aqui foi excelente. O pessoal aqui adorou, tanto que já está terminando. Quando eu vi aqui, nossa, a gente vai ter que encerrar. Muito obrigada pela sua participação. E eu deixo aqui só uma palavra final, a gente tem 20 segundos. Lisandra, agradecer, tá? Entender, a gente até tem muito assunto ainda para tratar em relação à cultura, principalmente até a questão do líder, mas isso tudo vocês podem adquirir através, podem saber melhor através